O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Use melhor o seu dia. Use melhor o seu dia. Use melhor o seu dia. Nós temos 7 dias na semana, e dos 7 dias da semana, nós temos 2 dias que nós não precisamos de nos preocupar com ele. Por exemplo, nós não precisamos de nos preocupar com o ontem, com os nossos erros, cuidados, dores, faltas e remorsos. Com o pôr do sol, ele desapareceu. E o outro dia, que nós não precisamos de nos preocupar com ele, é o amanhã. Pois o amanhã ainda irá nascer no seu resplendor ou por detrás das nuvens. Então o dia em que nós devemos nos preocupar é hoje. Hoje é o dia que nós devemos de nos preocupar. Hoje eu devo andar com Deus. Em primeiro lugar, para que nós possamos aproveitar o hoje, todos nós, hoje, nós devemos andar com Deus. E eu quero aqui nesta noite louvar a Deus por todos os irmãos que estão andando com Deus. Por exemplo, nós andamos com Deus através da oração. A oração é a chave da vitória. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós andamos com Deus através da oração. No Salmo de número 119, e o versículo 164, o salmista, eu creio que o rei Davi, porque alguns dizem que principalmente dos versículos 21, dos versículos 161 a 168 é anônimo, mas eu creio que esses versículos é mesmo do rei Davi. E nos diz ali que 7 vezes por dia eu te clamo ao Senhor. Então todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos condição de imitar o salmista, de imitar o rei Davi, que nos diz que 7 vezes por dia, ó Senhor, eu te clamo. Por exemplo, todos nós que estamos aqui, nós fazemos pelo menos 3 refeições por dia. Então, se você ora nas refeições, então já é 3 orações. E se você ora no levantar e no deitar, mais 2 orações, então aí já são 5. E se você acrescentar mais uma oração no meio do período da manhã, ou no meio do período da tarde, aí estará mais 2 orações, e você estará orando 7 vezes por dia, assim como o salmista nos diz, 7 vezes por dia, eu te clamo ao Senhor. E em Isaías 65, e o versículo 24, o Senhor nos diz,
que antes mesmo, enquanto nós ainda estamos clamando, buscando a Deus, antes de terminarmos a oração, Deus já respondeu o nosso clamor, já respondeu a nossa súplica. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós sabemos que a oração é poderosa. Martinho Lutero, ele chegou a afirmar que a oração é tão poderosa que pode algemar as mãos de Deus. Então vamos continuar orando, tendo a certeza e a convicção que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Senhor nosso Deus. Agora é importante também você orar e estudar a palavra, porque nós andamos com Deus através da oração e também estudando a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim, que de nós testifica. E quando nós lemos a Bíblia, nós marchamos com Josué no Mar Vermelho. Nós marchamos com Moisés no Mar Vermelho. Nós marchamos com Josué em volta de Jericó. Nós subimos ao Monte Carmelo com o profeta Elias. Nós lutamos com Davi para derrotar Golias. Nós viajamos com Paulo nas suas viagens missionárias. Então é importante você orar e é importante estudar a palavra do Senhor. Diz que um irmão, ele saiu para evangelizar, e quando ele estava evangelizando, um moço sábio aproximou dele e pediu ele a Bíblia emprestada. E ele emprestou a Bíblia para aquele moço, e ele colocou muitos livros do lado do Gênesis e do lado do Apocalipse, e ele perguntou àquele irmão: o que é que você me diz? E aquele irmão respondeu para ele: parabéns, porque a Bíblia é o livro central de todos os livros. Depois ele pegou a Bíblia, pôs em cima de uma mesa, e muitos livros em cima da Bíblia. E agora o que você me diz? E aquele irmão respondeu: parabéns, porque a Bíblia é a raiz de todos os livros. Depois ele fez o contrário. Ele pegou a Bíblia e pôs em cima de vários livros. E o irmão respondeu para ele: parabéns, porque a Bíblia está por cima de todos os livros. Então vamos continuar estudando a Bíblia Sagrada, tendo essa certeza e convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, em primeiro lugar, nós andamos com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia Sagrada, e em segundo lugar, em terceiro lugar, nós andamos com Deus através da meditação. E nós sabemos que a meditação é a pérola perdida da igreja. Meditação é a dracma perdida da igreja, e muitos não estão mais meditando. Talvez ler a Bíblia sem meditar. Mas nos diz no Salmo 39, o versículo 3: incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua.
Então Davi, enquanto ele estava meditando, nos diz que um fogo acendeu no coração dele. Por causa da meditação, acendeu um fogo no coração de Davi. Então é importante você orar, é importante ler a Bíblia, mas você tem que ler a Bíblia Sagrada com meditação. Levantemos o nosso dia ordinário para o extraordinário. Levantemos o nosso dia natural para o sobrenatural. Da rotina para a excelência de andar com Deus. Nós devemos de repousar nos braços potentes e fortes do Senhor nosso Deus. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então hoje eu vou andar com Deus através da oração, através da leitura da Bíblia Sagrada e através da meditação. E em segundo lugar, para nós andarmos com Deus, eu me alegrarei com as coisas pequenas. Eu me alegrarei com as coisas pequenas. Um dos pecados dos nossos dias é nós estarmos correndo somente em busca das coisas grandes. Mas hoje eu me alegrarei com as coisas pequenas. Nós queremos que algo aconteça e estamos correndo apenas atrás das coisas grandes. E nós sabemos que muitas pessoas estão falhando e estão errando porque estão correndo somente atrás das coisas grandes. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Esta igreja aqui mesmo, a de Bueno, que deve ter seus 20 anos, 22 anos, quando o pastor Edmar Rezende e a pastora Alélia começou a evangelizar aqui. Começou com o pastor Edmar, com a pastora Alélia, com o Vinícius, com o Vitor e com mais 2, 3, 4 famílias. E aí a igreja foi aumentando e hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, nós temos aqui mais de 1.500 membros na de Bueno, que glorifica e exalta o nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você deseja alcançar as coisas grandes, corra atrás das coisas pequenas, para que Deus possa entregar as coisas grandes para você. E a frase que sempre o pastor ouve, quando está à procura de alguém que está correndo somente atrás das coisas grandes, a frase que sempre o pastor ouve é esta, quando ele procura alguém: estou ocupado, tenho que fazer isto, não posso fazer agora. Escola dominical, não tem como eu ir. Culto de oração, também não. Vigília, também não. Então quem corre somente atrás das coisas grandes, a frase que o pastor sempre ouve é esta: estou muito ocupado. Mas parabéns a você que está correndo atrás das coisas pequenas, porque um dia você irá alcançar as coisas grandes. E eu tenho certeza que aqui tem centenas e centenas de pessoas que corria atrás das coisas pequenas e hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus, estão desfrutando das coisas grandes e agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas.
Arranje tempo para rir, é a música da alma. Arranje tempo para pensar, é a fonte do conhecimento. Arranje tempo para ler, é a fonte da sabedoria. Arranje tempo para orar, é a fonte do poder. Arranje tempo para amar e ser amado, é a fonte de Deus para nos dar amor. E o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Arranje tempo para a amizade, é a fonte da felicidade. Arranje tempo para trabalhar. Ninguém chega a um sucesso pela estrada da preguiça. Arranje tempo para alegrar com as coisas pequenas. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E em terceiro lugar, para que nós possamos andar com Deus no dia de hoje, eu hoje farei algo para alguém. Eu hoje farei algo para alguém. A biografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está em Atos, no capítulo de número 10 e o versículo de número 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se o próprio Jesus Cristo, ele sempre viveu a sua vida fazendo bem, praticando bem, nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, nós devemos de seguir o exemplo dele, sempre fazendo o bem. Uma menina foi à panificadora comprar pães e ela demorou chegar em casa. E quando ela chegou em casa, a mãe dela já estava preocupada, perguntou por que ela tinha demorado ir na panificadora e voltar. E ela respondeu para a mãe dela: mamãe, eu demorei, porque quando eu estava voltando, tinha uma menina sentada na calçada, e ela estava chorando porque ela estava com a boneca dela quebrada. E a mãe dela perguntou: e você ajudou ela a consertar a boneca? E ela falou: não, eu não ajudei. E o que você fez? Ela respondeu para a mãe dela: eu chorei com ela. Então eu hoje farei algo para alguém. A palavra de Deus nos diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então vamos nós estarmos sempre dispostos a fazer algo para alguém. O grande filósofo disse: procurei Deus no mundo, nas coisas, em mim, e não achei. Procurei no próximo, encontrei os três. Então que nós possamos procurar fazer e realizar algo para alguém. Em quarto lugar, para que hoje nós podemos andar com Deus, eu hoje esquecerei o ressentimento. Apóstolo Paulo nos diz: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas velhas que fiquem para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Efésios 4, 30 a 32, nos diz que nós devemos de abandonar a ira, o pecado, a lasciva, a inveja. Então nós devemos de abandonar essas coisas e esquecer o ressentimento. Quem não perdoa, destrói uma ponte pela qual um dia ele mesmo terá que passar por aquela ponte. E certa feita alguém perguntou a Jesus quantas vezes que deveria perdoar, se era 7 vezes por dia, e Jesus disse, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 nós devemos de perdoar. Jesus diz que devemos de perdoar 70 vezes 7. Ou seja, significa que se alguém nos perseguiu, nos maltratou, nós devemos de perdoar mais de 490 vezes por dia. E nós devemos de esquecer o ressentimento. Por exemplo, coisas boas nós devemos de escrever nos mármores, para que não sejam apagados. E coisa ruim, nós devemos de escrever na areia. Mas acontece que hoje muitos estão fazendo ao contrário. Coisas boas estão escrevendo na areia. E as coisas ruins estão escrevendo nos mármores. Mas parabéns a você, mulher de Deus, homem de Deus, obreiro do Senhor, que as coisas velhas, que não edifica, as coisas efêmeras e passageiras aqui da terra, você está escrevendo na areia, e as coisas boas, você está escrevendo nos mármores. Todas as pessoas cometem erro, e é por isso que nós temos este dever, esta obrigação de perdoar quem quer que nos ofenda. É o perfume que as flores exalam quando elas são cortadas. Caia no chão e peça perdão a Deus, a não ser que você não está perdoando, porque você tem um esqueleto escondido no guarda-roupa. Mas se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, que você possa aprender a perdoar e esquecer os ressentimentos. Eu hoje esquecerei os ressentimentos. Caminhando já para o final, número 5. Eu hoje confiarei no Senhor para que amanhã eu tenha um dia feliz, abençoado, próspero pelo Senhor nosso Deus. Jó nos diz, em Jó 13, 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó perdeu seus bens, perdeu o apoio moral e espiritual de sua esposa, mas Jó não perdeu a esperança em Deus. E que nós possamos usar bem o nosso dia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu hoje confiarei no Senhor. Então sempre quando nós acordarmos e colocarmos os nossos pés no chão, vamos dizer, eu hoje confiarei no Senhor. Todos os dias da nossa vida, eu hoje confiarei no Senhor. Deus está no comando de todas as coisas, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, e nós sabemos que nós temos a companhia e a presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas 24 horas por dia.
O Senhor Jesus, Ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então, graças a Deus que nós temos a companhia e a presença do Senhor Jesus Cristo 24 horas por dia. Por isso que nós temos essa obrigação. E hoje confiarei no Senhor. Diz que em uma cidade da Europa, teve ali um concurso musical. E teve pelo menos uns 30 dias de muita propaganda, de muitos convites para aquele concerto musical. E quando chegou no dia daquele concerto musical, que estava sempre ali divulgando sobre alguém que estaria apresentando ali com um violino Stradivarius. Mas era somente o violino que estava sendo divulgado. Vai ter a apresentação do violino Stradivarius. E quando chegou no dia da apresentação, quando chegou na hora daquele músico apresentar, tocando aquele violino Stradivarius, quando ele fez a primeira apresentação, teve pelo menos uns 10 minutos de aplauso. Quando fez a segunda apresentação, a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. E quando chegou no final da apresentação, que apresentou a última música, todo o auditório de pé, aplaudindo ali o violino Stradivarius. Aquele músico pegou o violino que ele apresentou e bateu ele de encontro com uma cadeira, e aquele violino quebrou no mesmo instante. E alguém gritou: ele está doido, ele está doido. Porque são poucos violinos Stradivarius que existem no mundo. E se eu falar que o preço de um violino Stradivarius é mais de 10 milhões de dólares, talvez eu estaria dizendo ainda um preço muito, muito baixo. E quando alguém disse que ele estava doido, ele falou: eu não estou doido. Eu cheguei aqui já há uns 20 dias e sempre ouvindo a divulgação do violino Stradivarius. E o que acontece? O músico não foi divulgado. Eu fui aqui em uma das lojas de instrumentos usados e comprei este violino que eu acabei de quebrar por $20. Por isso que eu quebrei ele. Então eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo, Ele é o nosso violonista. E eu sou o violino. Agora eu não sei se eu, João Adair Ferreira, se o meu preço vale os $20 do violino que foi quebrado. Eu acho que não. Porque eu, João Adair, 0,0000000. Então eu sou 0. E todos aqui também são 0,00000. Mas quando você coloca o violonista Jesus Cristo número 1 na frente, aí você calcula o seu valor. Então quanto mais 0 você for, maior será o seu preço se você colocar Jesus na frente, que é o número 1. Então eu sou 0,00000, mas eu coloco Jesus, o número 1, na minha frente. Respeitosamente, eu convido todos para que se coloquem de pé. Diga comigo: este é o dia
que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quantos que podem e querem, vamos aplaudir o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.